Fala galerinha do oitavo ano, professor Sérgio Oliveira na área, e a gente vai seguir em frente com mais uma aula sobre a regionalização do continente americano. E agora a gente vai falar do subcontinente por ser uma porção, uma parte do continente americano, conhecido como América do Norte. Bom, o que a gente tem aqui é, no mapa, a localização, vou pegar a caneta, arriscar um pouquinho, né? A localização da América do Norte com seus 3 países, o México, os Estados Unidos e o Canadá. Mas ele se estende também por esse pedaço de terra pertencente à Dinamarca que a gente chama de Groenlândia. Então, aqui nós vamos encontrar a América do Norte. Então, os 3 países que vão compor a América do Norte, e aí a gente está levando em consideração que tipo de divisão? A divisão física do continente americano e não aquela divisão socioeconômica, cultural que eu citei na aula passada, no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, eu vou deixar um card aí em cima e um link aqui embaixo para você dar uma olhada, porque nele eu falei das formas de regionalização do continente americano. Então, vamos seguir. Bom, entre esses países, a gente vai dizer que 2 deles fazem parte daquele grupo dos países mais desenvolvidos econômica e socialmente que a gente vai encontrar no mundo. Aliás, são os 2 únicos países desenvolvidos, o Canadá e os Estados Unidos, sendo que, no caso dos Estados Unidos, a gente está falando da maior potência econômica mundial na atualidade. E o terceiro país, que é o México, já faz parte do mesmo grupo ao qual o Brasil pertence, que é dos países em desenvolvimento ou países emergentes. Então, tá aí nessa composição a primeira ideia sobre o que é a América do Norte. Bom, e aí a gente vai falar de como esse espaço foi ocupado, colonizado ao longo da história. A gente sabe que todo o continente americano passou por um longo processo de colonização por parte de potências europeias e a América do Norte não ia ficar fora desse processo, é óbvio. Então, quais foram as nações europeias, quais foram as potências europeias que colonizaram esse espaço que nós chamamos de América do Norte? Aqui, ó, em laranja, estão as áreas que foram dominadas pela Inglaterra. Aqui já nesse lilás, esse roxo aqui, eu sou muito ruim com variações de cores, a gente tem as áreas de colonização francesa. E estão vendo essas 2 áreas aqui, ó, riscadas? Aqui o que eu tenho são possessões inglesas que foram invadidas pelos franceses e mais à frente recuperadas. Ou então negociados depois da fundação dos Estados Unidos e passaram a fazer parte daquilo que a gente hoje conhece como Estados Unidos e Canadá. Bom, e em amarelo aqui toda essa extensão que vai até onde hoje nós temos o estado da Califórnia, Novo México, Arizona, Texas, que eram colônias da Espanha. Então, as nações que colonizaram a América do Norte foram Inglaterra, França e Espanha. Tranquilo? Então, vamos seguindo em frente? Vamos nessa. Quando a gente fala em descoberta de um lugar ou de colonização, a gente precisa ter sempre um certo cuidado com o seguinte: esse termo descoberta, se a gente não parar para pensar, ele dá uma ideia errada de que você chegou num lugar que não tinha dono. Você descobriu um lugar que não tinha dono. E no caso de todo o continente americano, e agora a gente vai falar da América do Norte, a gente tinha toda uma gama, uma leva de povos
que já estavam ali, de povos nativos, inclusive de civilizações nativas que eram bastante avançadas, como os astecas e os maias aqui no México, e tínhamos também os povos nativos do que hoje a gente chama de Estados Unidos e do Canadá. Muitos desses povos aqui foram completamente dizimados e outros foram sendo exterminados ao longo do processo de ocupação. É uma parte triste da história, mas que não pode deixar de ser citada, tá? Então, o processo de ocupação desse espaço, a geografia estuda o espaço e a relação que nós temos com ele, a ocupação desse espaço, ela se fez através do extermínio de povos. Apesar da gente saber que parte desse extermínio de povos se deu através da força, principalmente quando a gente fala aqui daquela onda de migrações que ficou conhecida como Marcha para o Oeste, onde a gente teve a presença do exército americano dizimando aldeias inteiras aqui, a gente também teve algo que aconteceu no Brasil, que foi a ação de bactérias e de vírus trazidos pelos europeus para os quais os povos nativos não tinham nenhum anticorpo, nenhuma resistência. Então, parte do extermínio desses povos se deu por conta de vírus, de doenças que vieram com os europeus, e outra parte através de ações de tomada de território bastante violentas, infelizmente. Então, sempre vale a pena a gente lembrar desse detalhe quando se fala em descoberta, ocupação ou colonização de um espaço. Vamos seguir em frente agora e vamos falar um pouco do quadro natural, dando destaque ao relevo. No vídeo passado eu falei sobre toda essa área aqui de altitudes elevadas, composta por dobramentos recentes, dobramentos modernos, que são as montanhas rochosas entre Canadá e Estados Unidos e a Sierra Madre, que nós vamos encontrar no território mexicano. Mas além disso, a gente também tem outras terras altas, agora a leste, como aqui no Planalto do Labrador e nos Montes Apalaches, porém aqui a gente vai encontrar dobramentos um pouco mais antigos, ou seja, um pouco mais desgastados, sofreram um pouco mais do desgaste do processo de intemperismo e de erosão. E as áreas mais baixas, as planícies, como é o caso dessa planície lacustre aqui do Canadá, como é o caso da planície dos Grandes Lagos entre Canadá e Estados Unidos, uma área de grande importância, inclusive com uma enorme bacia aqui e uma grande riqueza mineral típica de bacias sedimentares, e a planície central que a gente vai encontrar aqui nesse centro-centro-oeste dos Estados Unidos. Bom, agora vamos falar um pouquinho de clima. Por quê? Porque a gente vai encontrar uma diversidade de climas na América do Norte, tá? A começar pelo clima tipicamente equatorial aqui, no extremo sul do México. A gente também vai encontrar, já que temos o clima equatorial, a gente também vai encontrar esse clima tropical também no território mexicano, um clima subtropical em toda essa parte aqui, a leste e centro-leste dos Estados Unidos, o clima desértico dessa região onde a gente tem Califórnia, Nevada, Novo México, Las Vegas fica mais ou menos por aqui assim, e a cidade foi construída no meio do deserto. A gente tem também o clima semiárido nessa região centro-oeste dos Estados Unidos e um pedaço do Canadá, um tipo de clima de baixa pluviosidade, ou seja, com pouca chuva aqui na costa da Califórnia. Temos o clima frio na maior parte do território canadense e aqui nesse estado americano, essa pontinha aqui é o estado americano do Alasca, e temos o clima
polar. Presta atenção, uma coisa é o clima frio, a outra é o clima polar, tá? Que a gente vai encontrar aqui no extremo norte, no Canadá, e é óbvio, na Groenlândia. E temos também aquele clima do frio das montanhas, que vai estar justamente onde? Onde eu mostrei para vocês que a gente tem os dobramentos, tanto das montanhas rochosas como da Serra Madre no México. Esse monte de setas que vocês estão vendo aqui, ó, seguindo de um lado para o outro, umas vermelhas, outras escuras, são as correntes marítimas que, na sua dinâmica, junto com outros fatores, como a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, a vegetação, vão compor o clima, vão ajudar a compor o clima de todo o subcontinente norte-americano. Beleza? Então, seguindo em frente, vou falar rapidinho sobre vegetação, tá? Porque a gente tem aqui já a distinção dos tipos de vegetação. Eu estava prestando atenção aqui, esse mapa deu muito destaque a Estados Unidos e Canadá e deixou bem o México de fora, mas no México a gente vai encontrar uma vegetação bem próxima dessa vegetação de clima tropical, ou seja, da floresta tropical, além, né, daquela vegetação de clima um pouco mais seco nessa área que faz a transição com os Estados Unidos. E aqui a gente vai encontrar, né, as chamadas pradarias ou campos nessa região dos Estados Unidos, a região desértica aqui na fronteira com o México, as florestas tropicais na Flórida, aqui no extremo sul, e é uma área bastante quente aqui nessa região, próxima ao Golfo do México. Temos as florestas de coníferas, que seriam as coníferas, né? São aquelas espécies como o pinheiro, por exemplo, que vão ser encontradas em toda essa parte aqui ao norte dos Estados Unidos e no Canadá, e lá no extremo norte o tipo de vegetação de áreas muito frias que é chamada de tundra, beleza? Então, só para dar uma pincelada nessa parte aí de vegetação, e vamos falar um pouquinho da composição da população. Em primeiro lugar, quais foram as áreas de maior, ou quais são as áreas de maior concentração populacional que a gente vai encontrar no subcontinente? A gente vai perceber que toda essa área aqui ao norte do Canadá, o fato de nós termos aqui um clima muito frio e também o clima polar, ou seja, é a dificuldade de ocupação dessa região que faz com que ela seja tão pouco povoada. Porém, a gente vai ver que já o Canadá ele vai ser mais ocupado na sua porção mais ao sul, essa área que faz a divisa com os Estados Unidos, tanto do lado leste quanto do lado oeste, e nos Estados Unidos não vai ser muito diferente. A gente vai ter essa enorme concentração em toda a faixa litorânea atlântica. É esse pedaço aqui onde se viu surgir o país. O nascimento dos Estados Unidos se deu aqui nesse pedaço a leste, chamadas 13 colônias britânicas. Daí depois houve essa expansão que a gente consegue ver, que há uma boa distribuição da população pelo território. Quando a gente chega nessa região aqui, ó, onde a gente vai encontrar os climas semiárido e árido, a gente percebe que há uma menor concentração de população que volta a se concentrar depois aqui na costa oeste, né, a costa do Oceano Pacífico. E aqui no México a gente tem uma razoável distribuição populacional, beleza? Então, entendam, as condições climáticas vão interferir bastante na ocupação do território. E na composição da população, principalmente falando de Estados Unidos e de Canadá, a gente está falando de duas nações multiétnicas. Quase todo o território americano tem essa composição, tá? A gente tem países que foram formados por população nativa
por negros escravizados que foram trazidos para cá para trabalhar de forma forçada, pelos colonizadores europeus e por outros povos que migraram para o continente americano para trabalhar, para conseguir um pedaço de terra. No caso de Canadá e Estados Unidos, essa migração aconteceu de todas as partes do planeta em busca de trabalho, em busca de oportunidade e pelo fato da gente ter, né, uma industrialização acontecendo aqui. O que significa ser multiétnico? Eu tenho várias etnias, várias origens, vários grupos raciais dividindo esse espaço. Legal? Bom, então agora a gente parte para o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a economia de cada um desses países. Não dá para a gente aprofundar demais, porque senão o vídeo fica longo demais, fica extenso demais. Aí daqui a pouco vocês estão aí olhando, né? Olhando para mim aqui no cantinho da tela, olhando para as imagens e cochilando, babando em cima do teclado do computador. Por favor, não façam isso. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre a economia primeiro do Canadá. É uma economia que tem a maior parte do seu PIB. O que é esse PIB? É o Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que aquele país produz ou gera de riqueza. Tá? Então a maior parte vai sair de atividades como comércio, turismo, transporte, energia e prestação de serviços. Aí eu quero chamar a atenção para esse item aqui, ó, energia. O Canadá tem uma rede hidrográfica, ou seja, uma rede de rios que são bons para a geração de energia hidrelétrica, que supera talvez qualquer outro lugar do mundo. Então o Canadá é o maior gerador de energia hidrelétrica que a gente vai encontrar entre todos os países, inclusive exportando parte dessa energia para o vizinho, para os Estados Unidos. Então, entra aí como uma parte considerável do PIB, do Produto Interno Bruto do país. Uma outra atividade que não está nem citada aqui, mas que a gente não pode deixar de fora e que é uma realidade no Canadá, é a indústria de papel e celulose. Por conta das tais florestas de coníferas que eu citei, que são espécies vegetais muito boas, tanto para a indústria madeireira quanto para a produção de papel e celulose. Então, isso também é um dos destaques da economia canadense. Passando para os Estados Unidos, a gente fala de uma antiga economia industrial, a industrialização dos Estados Unidos. Ela acompanhou, ela veio desde o período da primeira Revolução Industrial. Então a gente tem o finalzinho da transição ali da primeira para a segunda Revolução Industrial, para ser mais preciso. Então a gente vai ter como destaques, como setores de destaque, o próprio setor financeiro, o setor bancário, de bolsas de valores, de bolsas de mercadorias, etc. A indústria, o setor tecnológico, a geração, o desenvolvimento de tecnologias, como eu falei aqui, né, as finanças já tinha falado, a agricultura, produção de soja, produção de milho, isso é um grande destaque dentro da economia dos Estados Unidos, e o turismo nos Estados Unidos está entre os países mais visitados do mundo. Eu mesmo já tive a oportunidade de estar lá antes de ir até a outros lugares do planeta tão interessantes quanto os Estados Unidos. E vamos falar um pouquinho da economia do México. É uma economia que durante muito tempo teve ali pautada na agroexportação, ou seja, na produção agrícola para exportação, e que estava muito ligada à produção de milho. Porém, com o crescimento da produção de milho nos Estados Unidos, uma produção
muito subsidiada. O que significa isso? Muito bancada pelo Estado. Essa produção de milho no México conheceu aí um período de decadência, beleza? Mas o que a gente vai ver é uma industrialização do México com base em indústrias, principalmente dos Estados Unidos, que migraram para o México, aproveitando aí as vantagens em termos de custo de mão de obra, em custo de impostos que o México ofereceu para as empresas americanas através do chamado Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que está aqui, ó, o chamado NAFTA. Tá? O que foi, por um lado, bom, positivo, porque levou uma industrialização para o México, e que foi ruim, por outro lado, porque com a ampliação subsidiada da produção de milho dos Estados Unidos, o milho dos Estados Unidos começa a engolir a produção de milho do México. Então a gente teve aí, para a população pobre das áreas agrícolas, um prejuízo enorme como resultado aí desse acordo. Então, as bases da economia mexicana estão aqui, ó: serviços, indústria, comércio, agricultura e a exploração de minérios. Bom, para fechar, como sempre, e se você é meu aluno, pode pegar teu caderno aí, porque você vai ter que copiar e responder essas questões. Tá? A gente tem aquela revisãozinha rápida com algumas perguntas sobre o que eu acabei de dizer, que vocês podem voltar ao vídeo a qualquer ponto, a qualquer momento, para responder a essas questões. Eu vou ler para vocês como eu tenho feito. Né? Então, a número 1, quais os países da América do Norte e como cada um é classificado de acordo com o nível de desenvolvimento econômico. Falei isso logo no início. Número 2, quando teve início a colonização do subcontinente, vocês sabem por que é um subcontinente, né? Um pedaço do continente americano, e quais países europeus participaram dessa colonização. Facinho, moleza. 3, como é o relevo da parte ocidental da América do Norte? Por que se diz que a América do Norte possui uma composição populacional extremamente diversificada? O que significa diversificada? É aquilo que eu chamei de multiétnico. Legal? Diversificada. Muita gente com caras diferentes. Já dei até o spoiler da resposta para vocês. De moleza, tá? Tá fácil demais. 5. Quais as principais atividades econômicas do Canadá? E, para fechar, facinho, acabei de falar quais são as bases da economia mexicana. Bom, isso aí, um apanhado rápido das características da América do Norte. Mais à frente, no próximo vídeo, a gente vai falar de América Central e Caribe. E aí a gente vai falar de lugares bastante bonitos. Então, eu fico por aqui. Um beijo, abraço para todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.